Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte Natal RN e estou com você aqui mais uma vez para meditarmos acerca da Palavra de Deus. Você já leu as reportagens de hoje? Será que elas estão aí bem frescas na sua mente? E jornais impressos? Você ainda tem o hábito de ler? Às vezes a gente chega em algumas clínicas, né, e a gente encontra ainda o material impresso para ser lido. Mas você sabe aí me dizer quais foram as notícias que circularam na semana passada? Se eu resolvesse hoje dar um presente a você e escolhesse aí um jornal desses impressos do ano passado, o que você acharia disso? Se não houvesse nesse jornal alguma notícia relacionada diretamente a você, alguma coisa que você gostaria de guardar, certamente você acharia que eu sou sem noção, não é isso? Mas eu gostaria de falar com você hoje, com vocês hoje, acerca da Bíblia ser um livro extremamente atual. Seu conteúdo é importantíssimo. Muito mais até do que as notícias que circularam hoje, ou as de manhã, ou de depois. A Bíblia, o seu conteúdo, ele se renova cada manhã, assim como as misericórdias de Deus, que se renovam, novas são a cada manhã. E é por isso que nesta noite eu gostaria de ler com vocês, meditar com vocês, acerca de um salmo atualíssimo. É o Salmo 91. E aí eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura deste texto, que nos diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Salmo 91, ele vai falar dos perigos, que nós enfrentamos, diariamente, que o homem, ele enfrenta todos os dias. Você percebeu aí pela leitura do texto que ele vai falar
sobre o perigo iminente das enfermidades que nós vivemos, né? O verso 3, ele vai dizer, ele vai falar da peste perniciosa. E se você pensar nisso, né, na atual época em que nós vivemos, você vai ver como isso é atual. Antigamente as pessoas elas tinham pensavam, né, em enfermidades como o cólera, né, o ebola, o câncer, né, que tem matado aí inúmeras pessoas. Mas hoje, nesse momento, nós estamos vivendo aí esse perigo de um vírus que você não consegue ver, mas está levando muitas pessoas à morte, tem matado muita gente. Então, se nós estivermos aí pensando nesse contexto, você vê como isso é atual. A peste está aí, está matando as pessoas, está assustando as pessoas. No verso 6, ele vai dizer que nós podemos ser cercados pela mortandade que assola ao meio-dia. Uma doença contagiosa, uma doença silenciosa que chega e leva inúmeras pessoas numa guerra, né, com uma outra nação. O soldado, ele olha e vê o inimigo, ele sabe quem é o inimigo, mas a gente está vivendo um momento perigoso de uma peste perniciosa, de uma morte que está assolando aí ao meio-dia, invisível aos nossos olhos. Estamos sujeitos a isso. Mas ele continua falando e ele vai falar dos perigos que nós enfrentamos no dia a dia. Se você olhar aí para o verso 5, a parte B, né, ele fala do espanto noturno, mas ele vai falar aí da seta que voa de dia. Mais do que nunca nós vemos isso, não? Os perigos que nós enfrentamos, que você sai de casa, mas não sabe se vai voltar. A bala perdida, um acidente de automóvel. Algo que você não estava nos seus planos, algo que você nem imaginou que pudesse acontecer, mas que de repente bate à sua porta, chega até você. São os perigos do dia a dia que muitas vezes nós nos acordamos no meio dele. Quantas pessoas, não é, que foram dormir em paz e acordaram na madrugada com a casa inundada. Pessoas que estavam nas ruas e foram levadas, arrastadas. É assim que muitas vezes nós vivemos. Nos deparamos com situações assim. Mas ele vai falar ainda de outros problemas que nos atingem, né? São aqueles espantos noturnos, não é? São os pesadelos e os pensamentos que rondam a nossa mente, a nossa vida, que acaba abalando. Aqueles pensamentos que parecem não ter fim. Aqueles pensamentos que trazem angústia, aperto ao coração.
Fala também dos perigos que nós vivemos por estar aí na sociedade. Aqueles perigos que são em decorrência de você estar convivendo com o outro. Aquelas coisas que juntam quando as pessoas estão no mesmo local. O texto, ele vai dizer acerca de que muitas vezes nós estamos ali e você acaba vendo a guerra acontecer, os 1000 que caem ao teu lado, 10.000 que caem à tua direita. Os tempos de guerras, os tempos de dificuldades que nós enfrentamos. Essa guerra armada, né? E as guerras do dia a dia, do nosso cotidiano. Mas nós enfrentamos também os perigos espirituais do inimigo que está aí à nossa espreita, não é? Do laço do passarinheiro que está aí colocando as armadilhas, tentando fazer você cair, tropeçar. Aquele inimigo que ronda a nossa vida diariamente, procurando de alguma forma um jeito de fazer você cair, e não só cair, mas permanecer assim, permanecer preso. Aquele que luta para destruir a sua vida. Se você pensar nisso, você vai concordar comigo que nós vivemos aí um mundo extremamente perigoso. São os inimigos invisíveis, são os inimigos visíveis, são as situações do cotidiano que faz com que você viva em constante perigo. Mas, irmã Marli, eu já estou assustado aqui, falando só em perigo. Mas a palavra de Deus é aquela que nos fortalece, é aquela que nos anima, que nos ajuda na caminhada. Se nós formos pensar apenas nos perigos, nas dificuldades, como é que nós iríamos viver nesse mundo aí tão assustador, tão terrível, tão sem compaixão? Mas o Salmo 91, ele não começa falando dos perigos. O Salmo 91, ele começa falando de algo que nos encoraja a viver nesse mundo apesar dos perigos. O Salmo 91, ele vai falar de algo que nós precisamos trazer para a nossa vida, para nesse mundo difícil nós conseguirmos viver e viver bem. O Salmo, ele começa dizendo
que para nós vivermos nesse tempo, nesse mundo, nós precisamos fazer uma escolha de vida. Nós precisamos viver sabendo quem é Deus. Olha o que o Salmo nos diz. Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O Salmo ele começa dizendo que você precisa saber quem é Deus. Ele é o Altíssimo e Ele é o Onipotente. É aquele que tem todo o poder, que pode todas as coisas. E Ele vai dizer, olha, o Altíssimo, Ele tem um lugar onde eu posso e você pode descansar. Mas isso não é algo que você precise apenas saber. Não, de forma alguma. Não é o conhecimento de saber apenas. Mas é um conhecimento para você trazer para a sua vida. Então, esse conhecimento de Deus precisa fazer com que você se relacione com Ele. Olha, o Altíssimo tem um lugar, um esconderijo. Ele tem todo o poder e quem está lá consegue descansar. Verdade boa, tremenda. Pois é. Então eu escolhi fazer dele o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiar. Esse conhecimento precisa fazer com que você se relacione com ele. Você vai ver que ele vai dizer, ele não é Deus, ele é o meu Deus. Ele não é refúgio, ele é o meu refúgio. Ele não é fortaleza, ele é a minha fortaleza. E é por isso que eu vou confiar nele. Eu vou confiar nele. Esse conhecimento precisa fazer você se relacionar. Ele vai dizer, vou confiar nele. Por quê? Porque ele vai me livrar do laço do passarinheiro. Sabe desses perigos que Satanás está tentando aí fazer, as armadilhas que ele está tentando fazer? Ele vai me livrar. Ele vai estar comigo. Ele vai me livrar da peste perniciosa. Ele vai me cobrir com as suas penas e debaixo das suas asas eu vou estar seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Broquel era um escudo antigo, redondo, pequeno, que conseguia proteger. Esse escudo, pavês em outras versões, né? Ele era um escudo grande, uma armação aí de madeira que servia para resguardar a tripulação de um navio. Ele é aquele que vai proteger você. Ele é o Deus em quem eu confio.
Esse conhecimento de Deus, esse relacionamento com Ele precisa fazer com que você tenha fé. Você precisa dizer. Você precisa falar quem é Deus e trazer essa verdade para a sua vida. E com isso eu não estou dizendo que por crermos nele nós não vamos ter nenhum perigo, nenhum problema nas nossas vidas. Não! Nós vivemos num mundo perigoso, mas nós não vamos enfrentar perigo algum sozinhos. Nós vamos enfrentar todos os perigos, todos os desafios com esse Senhor, com esse Deus. E é nele que nós vamos descansar. Sabendo que Ele cuida das nossas vidas. Sabendo que Ele é o nosso consolo, que Ele é o nosso conforto. Que Ele é o nosso socorro bem presente em todos os momentos. Que eu falo e Ele me responde. Que Ele traz, que eu consigo ver as bênçãos dEle aqui nesta vida. E quando a minha vida aqui se encerrar, eu estarei com Ele na eternidade. Ele vai dizer, no final do texto, Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor é aquele que vai estar conosco todos os dias, nos ajudando a passar por esses perigos deste mundo, deste tempo em que vivemos. E quando o nosso tempo aqui terminar, é com Ele que nós estaremos desfrutando além da presença, desfrutando da salvação e de todas as promessas. Que aquele que prometeu é fiel e poderoso para cumprir. Guarde isso no seu coração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Habite nesse esconderijo, descanse à sombra do Onipotente. Faça dele o seu Deus. Tenha um relacionamento e cresça na fé, no conhecimento desse Deus maravilhoso que ama você, não desistiu da sua vida e está com você em toda a trajetória. Ainda que você não veja ou sinta, Ele está com você. Faça dele um lugar onde você possa estar, esconder-se e descansar. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e até a próxima.